Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao NSM Talks, o podcast comemorativo dos 10 anos do grupo Nós Somos Moda de Comunicação. E eu sou a Lohane, estou aqui com vocês em mais um episódio, dessa vez sem as minhas colegas de mesa, mas é por um bom motivo. A gente tem 3 convidados super especiais aqui que fazem parte do time NSM, a Giovana Brum, o Samuel Félix e o Thiago Vaz. Então, gente, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. E esse projeto só está sendo possível graças à ProHub, aqui no campus da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC, a FAMECOS. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado. A gente também está de novo com a nossa parceira, a Gabi Valentini, com essas comidinhas deliciosas que a gente vai ficar beliscando durante o episódio. Ela tem um serviço exclusivo de gastronomia, então a gente vai botar o @ aqui para vocês entrarem em contato também. E o motivo da gente estar com vocês aqui, ter mais pessoas do time, é porque hoje a gente vai falar sobre carreiras. Porque afinal, no NSM a gente tem uma equipe muito diversa, com diferentes idades, diferentes gerações, diferentes vivências, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, para começar, eu queria que cada um de vocês se apresentasse em um contexto geral, de idade, formação, o que faz Nós Somos Moda hoje. Pode começar, Gi. Eu sou a Giovana, sou estudante de jornalismo aqui na PUC, inclusive. Tenho 21 anos e eu sou assistente de conteúdo e influência no NSM. Eu sou o Samuel, eu sou formado em publicidade e propaganda. Eu trabalho no NSM como estrategista de mídia digital e performance. Mas resumindo, né, tráfego pago. Então, eu sou o Thiago Vaz, tenho quase 33 anos, né, formado em design de moda, produtor de moda, maquiador, enfim, já há mais ou menos 14 anos. Ele faz tudo, gente, ele faz tudo. É a Barbie Profissões. Praticamente. Pra quem não sabe. Então, a gente tem muitos perfis aqui, perfis diferentes, me incluindo também, porque eu tenho 23, eu ainda sou um pouquinho mais velha que a Gi, a gente já percebe bastante diferença no dia a dia. Então, eu queria saber agora, primeiro de vocês, qual que foi a principal dificuldade que vocês já encontraram no mercado de trabalho? Pode ser em diferentes aspectos. Gi, que tá começando, se foi alguma coisa antes até. Posso começar? Eu acredito que a nossa área, por mais que seja diversa e tenham diversos profissionais, é uma área que atualmente no mercado, não que esteja desvalorizado, mas tem muitas vagas que a gente vê como até a gente tem um meme de vagas arrombadas, né? Então, eu acho que é um ponto bem importante que eu acho que dificulta um pouco na questão do mercado. Antes de começar até a trabalhar, me encontrei várias vagas nesse sentido. Então, tu entrar muito naquela de não ter experiência, de muitas vezes não cumprir os requisitos ali solicitados e tal. E, ao mesmo tempo, encontrar vagas que, nossa, se eu trabalhar aqui, praticamente eu não vou ter vida mais, não ter qualidade de vida. Sim. Então, acho que esse é um ponto bem, bem importante, assim. No meu caso, eu acho que como eu tô no início, digamos assim, né? Eu acho que principalmente encontrar de fato que eu gosto, assim. Então, antes do... Ai, puxando o saco, né? Antes do NSM, que eu realmente acho que me encontrei, sei o que eu gosto, enfim. Eu passei por, como eu sou estudante ainda, alguns estágios. E hoje eu vejo que alguns nada a ver comigo, sabe? Então, ou até eu gostava, mas eu não via futuro, assim, não via que ia ser algo pra sempre. Achei que era algo pra aprender algumas coisas e passou. Mas eu acho que é normal também da fase, porque a gente vai passar por várias áreas, várias empresas, enfim, até nos achar. Mas eu acho que foi o principal desafio, assim, do início, porque quando eu não gostei da primeira coisa que eu vi que eu odiava, eu pensei, meu Deus, vou trocar de curso. Socorro. Nossa, isso tem muito. Eu sou formada em jornalismo, né? Então eu passei muito por isso na faculdade também, de tipo, tem muita possibilidade e primeira coisa que tu não gosta, tu pensa, acho que eu não tô no lugar certo, mas tem Exatamente. tanta possibilidade, tu pode tentar tanta coisa e acho que principalmente antes de se formar é o espaço pra tu tentar mesmo. E às vezes se não dá certo, não tem problema entrar e sair de uma vaga, de um emprego também. Tipo, é o momento de testar, sabe? Exatamente. Total, eu acredito que não sempre há momentos, né, para se testar, mesmo depois de tanto tempo de carreira, tá? Mas assim, pelo menos no meu início, eu trabalhei em vários lugares antes de fato trabalhar com a moda, né? Então tem toda essa questão de quando tu tá entrando no mercado mesmo como um profissional, seja para trabalhar no comércio, seja para trabalhar em outras áreas. Mas quando eu comecei de fato na moda, né? Quando eu comecei a dar os primeiros passos, assim, iniciando a faculdade e tudo mais, para mim o mais difícil foi de fato
pegar trabalhos grandes ou trabalhos melhores, porque quem é da produção de moda, por exemplo, da maquiagem, da beleza, acaba tendo que trabalha por demanda. Dificilmente tem uma coisa que você vai ter, assim, fixa e que tu vai ter um retorno muito grande. Então, a pessoa que trabalha nesse mercado é por demanda e o mais difícil é, de fato, entrar no mercado. Porque, às vezes, tu tem alguns trabalhos fixos, algumas coisas assim, mas, por exemplo, trabalhar com publicidade é um mercado super fechado, tu demora muito a fazer os contatos que tu precisa para ter o retorno, né, e para, de fato, crescer profissionalmente, porque com um contato certo na hora certa, né? Senão as coisas demoram muito, assim. Então, acho que foi meu principal desafio, pelo menos no mercado da moda. Agora, moda e beleza, né? Agora, se a gente for falar da parte em outras áreas, daí também tem suas dificuldades, mas enfim. Mas pode falar também, qualquer coisa. Então, eu falo por todas as áreas, mas quando eu comecei no comércio, né, meus primeiros trabalhos, e é aquela coisa, hoje a gente tem profissionais, como é que eu vou dizer, que estão entrando no mercado, e às vezes o que, por um lado, resta vai trabalhar no comércio, vai trabalhar de vendas, vai trabalhar, e nem sempre tu tem essa experiência, mas tu vai. Mas para mim o mais difícil foi, claro, né, eu acredito que sempre receber um sim, porque quando tu é muito novo, tu tá inseguro, tu vai numa entrevista, tu fica nervoso, tu acha que tu não pode, e é difícil, assim, tu, de fato, ir e conseguir algo já de cara, sabe? Então, eu comecei com estágio lá, com 15, 16 anos, até menos, né? Mas pelos 15, 16 anos, e fui encarar mesmo o mercado a partir dos 18. E eu fazia paralelo algumas coisas com a moda. Eu comecei como elenco na moda, e enquanto eu fazia, trabalhava no comércio. Então lá, vendia, fazia, acontecia, ia para estoque, e quando dava, fazia alguma coisa na moda. Então, foi meio que no empurrão, né? Mas foi bem difícil de início, porque nem sempre tu tem conhecimento suficiente, nem sempre tem o que o currículo de fato pede para te trabalhar. Sim, sim. Nossa, o que o Samu falou antes sobre, às vezes, é uma vaga que pede tudo, toda a experiência do mundo, e às vezes paga R$10. Não, você não tem que trabalhar o dia inteiro. E é uma grande característica das vagas da comunicação, né? Sim. O jornalista tem que ser social media, tem que fazer tudo e vice-versa. E aí, nossa, às vezes tu fica, meu Deus. No caso, como eu falei, da produção que é por demanda, muito raramente quando acontece de ter uma vaga na moda, que seja, por exemplo, numa grande empresa, também na produção de moda ou como estilista, designer, nossa, eles pedem milhões de requisitos, milhões e milhões de requisitos, e muitas vezes quem é aprovado é quem tem o contato certo, porque geralmente não é pelo currículo. Então tem tudo isso, né? Eu acredito que seja uma grande questão no mercado, tu entrar mais pelos contatos do que pelo realmente o que tu sabe. Sim, nossa, jornalismo tem muito isso também, publicidade. Publicidade também. Tipo, publicidade também. Indicação, e aí tu fica lá. Não, em jornalismo, principalmente nos veículos, né? Sim. Os grandes veículos, assim. Sim. O Samu falou do Gup. Bem isso. Tu fica lá até ano que vem, e daí ano que vem só, não gostamos do teu Todas as vagas perfil. são por lá, quase. Mas só sentar no BBB do que conseguir alguma coisa. Eu juro. Praticamente. Boninho me chama. E a Gi falou muito sobre se encontrar também no começo. E eu fiquei com isso na cabeça, porque a gente tem muito isso, acho que idealizado até, né? Não sei como é que vocês dois percebem isso também, assim. De, vou me encontrar um dia. Será que a gente vai se encontrar um dia no mercado de trabalho? Ou será que é uma grande busca por algo? Eu acho que é uma grande busca, na verdade, o tempo inteiro, porque a gente tá sempre mudando, né, de certa forma. Eu acredito muito que as pessoas têm um propósito, tá? Então, eu, Thiago, acredito que as pessoas têm um propósito a fazer nessa vida, digamos assim. E acredito que dentro desse propósito a gente pode mudar um pouco as rédeas e o caminho, mesmo dentro de um grande guarda-chuva. E não quer dizer que tu também vá mudar completamente. Mas eu realmente acredito que a gente faz o que tem. O ideal é que a gente vá testando e tudo mais e descubra o que te move, na verdade, né? Eu diria isso, porque hoje me move fazer as pessoas... como é que eu vou dizer assim, na beleza, por exemplo, me move deixar a pessoa com uma autoestima mais elevada, né? Na moda também, se eu vou ensinar uma pessoa a se vestir melhor, enfim. Então, acredito que essa coisa do o que te move é muito importante para te identificar o que
o que de fato tu gosta de fazer, né? Porque é muito complexo e as coisas mudam, né? Então eu vejo mais por esse lado. Eu concordo totalmente. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, né? A questão do propósito. Porque, e mesmo fazendo aquilo que a gente gosta, tem vários desafios, né? Também no meio daquilo que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta de fazer. A Vicky fala, né? Trabalhar dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Exato. Então, tu saber aquilo, nossa, me realizei nisso, me auto-realizei nisso. Faço aquilo que eu gosto. Faço aquilo que eu não gosto também, que está dentro da profissão. Sim. É algo extremamente poderoso e forte, o que nos faz manter também né, no próprio trabalho, na função. Eu demorei um pouquinho para me encontrar. Até quando criança, eu acho que ninguém imagina trabalhar com publicidade, com comunicação, né? A gente vai muito mais para médico, astronauta, né? Dependendo da imaginação de cada um. Mas foi uma área onde eu me identifiquei. Em alguns aspectos, eu sou um cara introvertido, sou tímido, né? Talvez isso não esteja tão padrão, né, nos cursos de comunicação, mas ainda assim isso eu consegui encontrar pontos fortes nisso, em questão de observação. Eu sou um cara que trabalha muito com dados, que é uma parte... Eu gosto, né? Mas para muitos é uma parte chata, então não tem nada... Sim. Sim, não é parte chata. Então, pra mim, mas que bom que tem gente que gosta, né? Senão... Exatamente, então. Por isso que é importante a gente se encontrar naquilo que a gente faz com prazer. E eu acredito que esse propósito é, tipo, qual é o teu maior objetivo, tu entende? Quais são os teus objetivos? E eu penso que quando tu não tem algo definido, tu não consegue chegar a lugar nenhum, assim. Sim. Então, essa definição, né? Onde é que eu quero chegar? Ou mais ou menos, né? Porque mais nem sempre menos, tem 100% de noção, mas mais ou menos... né? Tem que ter uma... É que eu acredito que para construir alguma coisa na vida tu precisa de objetivo claro e meta, porque senão tu tá à mercê de uma coisa que tu não sabe o que é e que daqui a pouco muda, mas né, daqui a pouco tu olha para trás e tu perdeu várias oportunidades porque não tava nada pronto ou tu não tava, né, com a maturidade adequada, enfim. Então, eu acredito nisso, assim. Sim, e eu acho que a gente tem muito isso de, quero mudar o mundo. Sabe aquela trend do TikTok? Total. A Joana vai saber que eu quero mudar o mundo. Que curso você faz? Publicidade e propaganda. Mas a gente pode não mudar o mundo, mas mudar, de repente, tipo, a gente fala muito sobre isso na NSM, a gente atende tanta marca da Serra que, tipo, tem tanta gente que literalmente depende da marca vender. Tipo, as pessoas que estão muito por trás de todo o processo depende da marca vender pra, tipo... levar dinheiro pra casa, pra família. Então, a gente faz parte de muitas famílias. Só que a gente não tem noção disso, às vezes, porque, às vezes, trabalhar com comunicação, trabalhar com moda pode parecer uma coisa, tipo, mais fútil e que justamente ninguém, quando é criança, pensa, vou trabalhar com isso, assim, pra médico, advogado, essas coisas. Pois então, aí eu desenhava vestidos desde os 3 anos, tá? Então é impossível que eu não trabalhasse com algo da moda ou da beleza ou de alguma coisa assim. Mas eu diria que as pessoas acham, né, que moda é algo fútil, vai fazer moda e tudo mais, mas as pessoas esquecem que elas se vestem, né? Todos os dias. Então, elas se comunicam não dá pra entender. Que elas estão vestindo, sim, em qualquer trabalho. Entende? Ninguém trabalha pelado, entendeu? Não, eu assisto muito uma menina da internet que fala que moda é identidade. Se tu não tem identidade, não é ninguém. Nossa, muito isso. E a gente trouxe um tema aqui também pra gente falar sobre diferentes perfis geracionais. Porque aqui a gente tem a Giovana, que é o suco da geração Z. Tipo assim, se a gente fosse definir geração Z, eu colocaria a Giovana, toda a personalidade dela. Então, a gente tem também millennials, enfim. E são 2 gerações que têm muitas diferenças quando a gente fala de mercado de trabalho, né? A geração Z é uma geração... Aqui eu fiz algumas pesquisas, então eu vou colar. Que é uma geração moldada pelo digital. Então, é uma geração que já nasceu com o celular na mão. Total. Quase com o TikTok já, entendeu? É moldada pelo digital também. São bem conhecidos por ser multitarefas, imediatistas. A gente vê muito isso no dia a dia ansiedade contigo. pegando. E que valorizam muito também o propósito dos lugares onde elas estão trabalhando. E os millennials, por exemplo, a gente tem, segundo as minhas pesquisas também, que quando a gente fala de mercado de trabalho, eles são moldados pelo propósito também, mas que eles focam um pouco mais do que a geração Z no equilíbrio entre o profissional e o pessoal. Então, eu queria saber como que vocês percebem isso, se vocês percebem ou sentem alguma diferença no dia a dia, trabalhando com pessoas de gerações diferentes, de idades diferentes. Nossa, muito. Tipo, eu tenho 21 anos, a Lô tem 23? Sim. Já faz muita diferença. E, tipo, são 2 anos e realmente multitarefas, ansiedade, vejo tudo isso no meu dia a dia.
Mas eu acho que apesar de... eu sempre falo que meu lado ruim é a ansiedade, mas eu acho que às vezes ele traz coisas boas. Uma organização prévia, algo do tipo, apesar de ser ruim. E eu acho que o que a gente traz, a nossa geração traz de coisas boas, enfim, principalmente no nosso trabalho e na nossa área, é meio que tentar sempre sair da caixa, assim. Então, quebrar alguns padrões ali e fazer coisas diferentes. Eu acho que isso é uma coisa legal que a gente traz, assim. De tarefa total, né? O que eu vejo de diferença essa coisa da rapidez, da agilidade, né? Mas o que eu vejo de diferença pra minha geração, digamos assim, né? Geração muito senhoril, né? Mas na minha época, uma coisa que hoje se traz em pauta, né? Que é a questão da saúde mental. Acho que tem muitos jovens trazendo isso. E na minha época não tinha tanta visibilidade a ponto de tipo, tá doendo, não importa, vai continuar trabalhando até não poder mais. Mas sim, tem essa separação do que é o profissional, o que é o pessoal. E muitas vezes, apesar de que muitas vezes o profissional acabava ultrapassando o espaço, né? Mas ainda assim tu tinha que ter emocional suficiente, suporte suficiente para continuar. Eu vejo que hoje o pessoal já tá um pouco mais, apesar da ansiedade, um pouco mais em pauta com o seu excesso e cuidando mais do seu, para não estourar o elástico, digamos assim. E eu acho que isso é muito bom na geração, né? Porque senão a gente vai ter... Já temos, né, millennials com várias questões de estresse, síndromes, burnout. E que a gente espera que a geração nova não chegue nesse nível, assim. E eu acho que as empresas também, né? As empresas mais modernas e que, enfim, entendem como é que as pessoas estão e o mercado, elas entendem isso. Então... no NSM a gente sempre tenta adaptar. Hoje tá muito difícil. Vamos organizar a pauta, então. Sim. E eu vejo que empresas mais antigas e mais conservadoras nesse sentido não se abriram tanto ainda para esse tipo de conversa, assim, sabe? Sim. Mas uma estrutura mais antiga, assim, antiquada de gerenciamento, né? De administração. Sim. De liderança, né? E de liderança. Acredito que a gente veja muitos gestores tóxicos, muitas coisas que atrapalham muito o desenvolvimento profissional, porque, enfim, é um fator limitador, né? E acho que as pessoas têm que ser motivadas, né? Falando eu que faço a gestão do time de produção no NSM, né? Acho que as pessoas têm que ser motivadas para dar certo, senão não funciona, né? Com certeza. É verdade. E até um ponto que a Lu trouxe ali na pesquisa, referente aos millennials, é que uma característica também é exatamente essa, de que se eu vejo que a vida profissional ela está em detrimento à minha qualidade de vida em outros aspectos, a gente não tem dificuldades de ir para outra oportunidade. Sim. Muitas vezes até ganhando menos ou até num projeto pessoal, né, pelas possibilidades que a nossa área nos dá. Acho que esse é um ponto bem relevante também. Eu lembro muito numa conversa com meu pai, que eu acho que ele é baby boomer, se for falar de gerações. Sim. E teve 2 anos assim da minha vida, onde eu troquei de empresa, né, local de trabalho, algumas vezes. Não aconselho tanto, é bom de criar raízes também, né? É bom de ficar pulando e pulando. Mas ele sempre falava isso comigo, mas você não vai parar em nenhum lugar, porque eu trabalhei no mesmo lugar por 20 anos e tudo mais. Então nisso a gente consegue também ver essa diferenciação, né, das gerações, dos pensamentos, e até para as próximas também, né, da geração. Vamos dizer, e tudo mais. Acho que... Sim, eu percebo muito isso também. Eu troquei de emprego poucas vezes, mas as vezes que eu troquei, eu ouvi, não tanto dos meus pais, acho que mais dos meus avós, talvez. Mas isso de tipo, por que tu não fica no mesmo lugar pra sempre? Porque é uma coisa muito geracional deles também, né? Uhum. De ficar no mesmo lugar e crescer no mesmo lugar. E acho que tanto os millennials quanto a geração Z tem muito isso de se desafiar mesmo, de esse lugar... Tô muito na minha zona de conforto, preciso, tipo, me desafiar, sabe? Uhum. A gente já vê uma geração que não fica mais de 2, 3 anos no mesmo lugar, até para se reciclar, porque senão tu vê que o profissional parece que para no tempo, né? Sim. Se não tem esse estímulo, assim, de mudança e tudo mais. Sim, acho que a não ser que seja um lugar que te desafie, que tu não tenha uma rotina, né? Acho que a geração Z, principalmente, tem muito isso de não querer ter fazer tudo a mesma coisa todo dia. Exato. Mas uma coisa que tu falou sobre a geração Z, sobre saúde mental e tudo mais, eu acho que tem um lado positivo, mas eu acho que tem um lado dessa geração
que romantiza muito ser workaholic. Uhum. E eu vejo muito isso pelo TikTok, assim. Porque hoje é muito romantizado tu ter uma rotina cheia e fazer um vlog que a pessoa acorda às 3 da manhã, vai Nossa, treinar. que e surto. Vai dormir às 11. É, Ou depois. É verdade. então, eu acho que existe É, esse lado de romantização também. Total. Eu acho que se valoriza muito a coisa da performance e tudo mais, mas a performance a qualquer custo, entende? Uhum. Conhecendo um pouco de comportamento humano, acho que é isso assim que me parece, porque não tem como tu ter performance se tu não descansa, tu entende? Se tu não dorme ou se tu não tem saúde mental para aquilo. Não faz uma coisa que tu gosta, sei lá, senta e vê uma série besteirol, Total, sabe? não tem como, né? Sim, a gente que trabalha com criatividade, né, tipo, isso pra mim, pelo menos, é fundamental, assim, eu ter o meu tempo de ver alguma besteira, assistir alguma coisa que não tenha nada a ver, mas que às vezes vai me dar um insight e eu, tipo, vou trazer pra reunião. Se tu tá muito cansada, a mente tranca, não adianta. Não vem ideias. Sim. É difícil. Exato. É o ócio, precisa do ócio criativo, assim. Sim. Total. Falando agora especificamente um pouquinho do mercado da moda, eu trouxe essa pergunta para entender quais são as principais dificuldades que vocês acham que existem no mercado da moda hoje e se vocês percebem que tem uma idealização diferente da realidade. Porque é uma coisa, falando experiências pessoais, eu cresci vendo comédias românticas e Ia falar exatamente isso. Que a protagonista trabalha com moda e ela anda pelas ruas. A Duda tá lá atrás da câmera, assim. E ela trabalha com moda, e ela mora em Nova York, e a vida dela é incrível. E ela pega um café do Starbucks. Total. Um coque frouxo e vai pro trabalho. Então, vocês acham que existe muito essa idealização que não é tanto assim... Acho que principalmente tu, Ti, que tem muita vivência de moda mais do que comunicação, mas ouvi de vocês dois também. Existe uma glamorização, obviamente, acho que todo mundo sabe um pouco disso, mas acha que não é real. Mas, tá, que chique, trabalha com moda. Mas, gente, deve se vestir bem, vamos supor, tá? Às vezes a gente tá acabado no editorial. Acabado, entendeu? Porque... Eu tenho medo de alguém me ver um dia na farmácia. Nossa, ela trabalha com moda, tá horrorosa. Por exemplo, eu trabalho também com imagem pessoal, mas tem dias que eu não tô afim de me arrumar, né? Tem pessoas que eu cuido e tudo da estética, da imagem, ok. Mas, de fato, existe a glamorização justamente por esses canais, por essas séries, pelas revistas. Muito tempo se esteve pelas revistas, mas acredito que é realmente tu não olhar, não querer olhar que existe defeitos também e que nem sempre tu tá a fim de te arrumar e que não é só sobre se arrumar pra te dizer que tu trabalha com moda, né? Como eu falei, a gente tá acabado em editorial, Não diversas é só glamour. externas. Então, assim, é glamouroso o resultado final. Agora, até chegar nesse resultado, tem todo um processo e tem todo um, digamos assim, um surto, né? Psicótico. De tu chegar e não ter nada pronto, enfim, tem que fazer acontecer, buscar cenário, buscar isso, buscar aquilo, buscar roupa. E tu tá... Então essa que é a real, né? Nua e crua, né? Digamos assim. Agora, outras questões quanto à moda, que a gente vê também, acredito que é uma questão de mercadológica. A moda, infelizmente, ainda é um mercado que polui, por exemplo. Ainda é um mercado que... às vezes poucos conseguem entrar, né? Enfim, então tem algumas questões assim que são importantes reavaliar sobre essa coisa da glamorização. Nem sempre tu vai ter dificilmente tu vai ter o que se traz ali na série, como vocês falaram, de ir lá pegar o Starbucks, arrumada, de Chanel, tu entendeu? Tipo, com uma roupa de grife. Gente, é muito difícil. Muito Se difícil. tu for a editora-chefe de uma grande revista, tipo... Pra Anna Wintour. Né, tipo Anna Só que Wintour. o caminho pra chegar até lá, meu Deus. E mesmo assim, aposto que ela também tem os dias, né? Então... Sim. Não, e às vezes a gente pensa que são só esses filmes mais antigos e clichês, tipo... Esses dias, ontem tava dando Diabo Veste Prada, eu assisti. Mas, na verdade, não, olha a Emily in Paris. Sim. É de agora e, tipo, ela vive uma Quem vida tem assim aquela que, vida? tipo, quase não existe, assim. Sim, total. E se existe, É uma ilusão Que sorte. total, gente. Total ilusão. Ou seja, Não, as e ela próximas tá gerações sempre- também estão se iludindo que nem a gente se iludiu. exatamente. Não, e ela sempre é maravilhosa com os looks, assim, ó, parece que ela tá... Sim.
E faz o Indo numa post, os festa. engajamentos lá no alto. Eu Isso amo. acontece. Aqui, ó. Uau. E se ela tem uma assessoria por E tem trás, mil namorados, é uma coisa louca. Sim, é muito engraçado isso. Mas eu digo, eu já tive várias situações assim. O que tu faz? Produtora de moda lá. Que chique. Gente, é muito chique. Mas não é tão chique assim, né? Mas e outra coisa que eu vejo que às vezes os profissionais vão com essa esperança e querem, tipo, a glamorização, querem o prêmio, querem estar numa capa de revista, mas não fazem ideia do trabalho que é. Sim. É muito trabalhoso. E é uma coisa que eu vejo até geracional. Hoje eu vejo as pessoas achando que, tipo, vou fazer ali um negócio e do nada eu vou deslanchar na carreira. Tem essa ilusão também, entende? Sim, e... Esqueci o que eu ia falar. Mas, Samu, tu que não é tão da área da moda, né? É o nosso menino dos dados. Uhum. Antes de entrar no NSM, tu tinha alguma visão, assim, sobre trabalhar com moda? Ou tu já entendia como é que era? Agora que tu tá mais no nosso dia a dia também. Olha, agora que eu tô entendendo um pouquinho mais. É uma coisa A que a treta que é. a gente vê algumas referências, né? Sabe, um pouquinho, assim, de uma forma mais... não tão no detalhe. Mas agora sim, trabalhando com marcas, os desafios dessas marcas, e não só referente a campanhas, mas até a questão de autoridade, de posicionamento, e como a gente deve respeitar o tom da marca, o tom do público. Então, esses são, da minha visão de dados, esses são os pontos onde eu mais tive contato. Sim, nossa, e realmente quem vê de fora acha que é glamour, né? A gente sempre fala isso, e a gente tem uma série de posts, né, no NSM sobre isso. Quem não segue o NSM, segue o NSM, que é, como é que é o nome mesmo? Culpem a Gabi, porque tá muito bom. Tá muito bom. É o do Nós Somos... Qual? Que tem, nós somos, esse aí. Que é nós somos tripé. Não, porque mostra... Nós somos até modelo, porque a gente contrata atrás, modelos, mas a gente também é modelo. Porque é uma série que mostra a gente atrás, tipo assim, segurando as coisas. E é sempre assim, tipo assim, quem tá por trás das câmeras está acabado. Nós somos TP, uma vez eu fui TP, fiquei segurando o celular assim pra cliente ler. Não, a gente já fez cada coisa. Tipo assim, na beira da praia, às vezes com frio, fazendo campanha de verão, de inverno no verão. E ao contrário, as modelos suando e a gente assim... Total. Nós somos ventilador. Por exemplo, campanha ali que nem a gente fez com os tecidos em cenário. Pra voar os tecidos tem que ter alguém ali atrás, gente. Não tem como não. Sim. Campanha de carnaval, tacando confete lá em cima. Então as coisas têm toda uma engenharia por trás que é uma engenharia humana, né? Então as pessoas precisam ter. Sim, e quem vê as campanhas no final não tem noção nenhuma de como é. Dependendo ainda, tipo, uma campanha a baixo custo, por exemplo, mas tem que fazer milagre. Tá bom, vamos fazer milagre. Usar coleguinha de modelo, vamos fazer não sei o que, vamos fazer um cenário tal, entende? Então é assim, produção e criatividade. Não, e às vezes o Júnior tem que... Beijo pro Júnior. Tem que arrasar na edição, né? Porque tem coisas que a gente não tem como fazer. Sim. Total. Nossa, Conta da prancha. Sim, gente. Não sei se você sabe dessa história. Acho que o Samu não Acho sabe, o que o Samu Thiago não talvez é. saiba. A gente fez uma campanha no Rio de Janeiro, em abril, pra Itapuã. E aí, a gente tava com um modelo lá e a gente queria muito fazer uma foto com uma prancha. E a gente falou, Vicky, por favor, tipo, tenta achar uma prancha pra gente, porque a gente tava, tipo, na beira de Copacabana. E tinha aluguéis de prancha e tal. Pranchas de verdade. E ela falou, tá, deixa pra mim. A gente continuou tirando as fotos. Quando a gente vê, vem a Victoria com uma prancha de criança. Aquela assim, ó. Deixa... De EVA. De EVA, sim. E aí a gente ficou assim, tá bom. E a gente fez a foto com a prancha de criança. E E o imagina o Júnior cara... editou e transformou numa Numa prancha prancha. gigantesca. Imagina o modelo olhando a prancha na hora. O modelo era surfista, né? E aí ele ficou assim... Coitado do gente, guri. Que prancha ele não acreditou que ia dar certo, mas deu certo. Nossa, ficou... Parece que ela tava lá. Parabéns pro editor. Parabéns, Júnior. Um beijo. Beijo, Júnior. Ai, gente, mas para enriquecer ainda mais o nosso episódio, a nossa equipe de rua conversou com a Lígia Tlaija Leibniz, que é uma psicóloga autônoma. E ela nos contou um pouquinho sobre aspectos comportamentais das diferentes gerações. E também, enfim, sobre o mercado de trabalho. Ela nos trouxe uma visão mais profissional. Então, confiram a entrevista com ela. Eu tenho percebido que é característica da geração Z, é uma coisa que é muito falada também, dessa questão mais não linear da carreira, né? E as gerações anteriores tinham mais como um propósito central a estabilidade,
E com a geração Z acontece muito de ser mais dinâmico entre áreas e setores, né? Não tem mais tanto aquela questão do amor pela camisa ou pela empresa, mas sim por construir uma jornada, uma carreira de trabalho que seja mais diversificada, né? E com mais flexibilidade. Também prezam bastante pela questão ou de home office ou de uma forma de trabalho híbrida, né? Diferente das outras gerações que tinham grandes jornadas de trabalho, ficavam bastante tempo dentro de uma mesma empresa, e isso era uma questão muito, antes, né, muito almejada, né, ter uma estabilidade financeira, férias, né, por um tempo, e adquirir bens, enfim, imóveis, e ter uma estrutura mais do que eles chamavam de segura, e que é diferente do que se vê hoje nessa geração nova aí que está, né, entrando no mercado de trabalho, que é a geração Z. Pensando nesses desafios, né, entre as gerações quando ocupam um mesmo espaço de trabalho, também a gente pode pensar que dentro dessa questão mais dinâmica, né, a geração Z tem umas formas mais, talvez, ágeis de estar executando o trabalho, e não que as gerações anteriores sejam mais devagar, mas elas prezam também mais por um formato de trabalho talvez mais duro, mais cristalizado, mais burocrático, e a geração mais nova, a geração Z, que é algo mais dinâmico, que tenha mais movimento, né? E às vezes acontece esses choques de formas de trabalho e também de visão de mundo. A geração Z já nasce com a tecnologia e a internet, né, numa ascensão dessa ferramenta, que as gerações anteriores não cresceram com isso, mas foram se adaptando com esse formato de trabalho mais tecnológico, às vezes de sistemas mais operacionais, né, no computador, ao longo do tempo. Então isso entrou no meio do caminho, enquanto eles já tinham uma forma de executar. E isso também eu percebo que pode gerar um choque. Mas também é importante que uma geração aprenda com a outra, ao mesmo tempo também que eu penso que sempre é importante a gente escutar quem já está há mais tempo, não só numa questão de conhecimento de trabalho, mas também de experiência de vida, assim, né? Então, claro, é importante que ambas as partes, né, cedam um pouco para poder se escutar e criar formas de trabalhar junto, porque não tem outro jeito de fazer, né? A gente precisa também dessa diversidade geracional, construindo e criando e trabalhando. É fato que hoje as redes sociais, elas ocupam muito do nosso tempo, né? Muito eu escuto das pessoas falando, perdi muito tempo olhando o celular e nem percebi. Isso é o que a gente percebe mais, o tempo que a gente gasta mexendo nas redes sociais. Mas tem uma parte que a gente não se dá tanto conta, que é o quanto isso ocupa de espaço e gasto na nossa energia. Às vezes eu escuto, né, tipo, como eu tô cansada, eu não fiz muita coisa, mas eu tô muito cansada, uma exaustão mental. E isso é essa parte de estímulos e informações que a gente recebe num curto espaço de tempo, e que isso gasta muita energia, demanda muita disposição nossa e cognição, e isso vai ocupar um espaço que seria um espaço daqui a pouco de criação, né, de produção, e então a gente precisa começar a colocar mais, às vezes num sentido de insistência mesmo, esses espaços de descanso sem estar nas telas, porque às vezes a gente pensa, vou deitar um pouco, vou dar uma descansada e olhar meu Instagram, só que não tá descansando, tá qualquer outra coisa menos descansando, né? Poder ter mais momentos de parar, porque isso influencia também nas sobrecargas, como por exemplo, que tem hoje o burnout, né? O burnout tem a questão da sobrecarga da execução de trabalho, das questões, né, de interação com as outras pessoas, com colegas, enfim, com as regras, com as exigências, mas também com esse excesso de informação e conteúdo que a gente acessa às vezes sem nem querer estar acessando. Bom, sobre essa questão,
eu vou trazer um pensamento que não é exatamente meu, mas é algo que eu leio e escuto bastante sendo falado, que as gerações mais novas, elas têm menos tolerância à frustração. Então, as gerações anteriores talvez tenham mais ferramentas e mais estrutura, talvez, não sei se estrutura não é uma palavra muito pesada para usar aqui, mas talvez ela caiba um pouco, para lidar com essas adversidades. Enquanto eu vejo muito uma crítica mesmo à geração mais nova, que ela tem essa baixa tolerância à frustração, então ela dura menos tempo, às vezes, numa execução, porque não está saindo da forma que ela imaginou ou que ela gostaria, né? E isso vai impactar na execução do trabalho, e também não só na execução prática, técnica, mas na questão relacional. Talvez aí tenha, né, voltando a uma outra questão, tenha mais uma questão de um choque de gerações, né? Essa questão relacional das gerações anteriores tem mais tolerância, então elas ficam por mais tempo executando tem talvez uma insistência maior numa execução que deu errado 1, 2, mas vai mais um pouco, enquanto talvez a geração mais nova pare no meio e comece de outra forma ou deixe de fazer aquilo ali, né? Também se fala muito hoje em procrastinação, e eu vejo que procrastinação tem um pouco a ver com isso, com essa frustração de eu começar, não ser do jeito que eu queria, e eu deixo de fazer, eu deixo de lado, né? E aí às vezes faço de última hora, e aí é a forma que deu para fazer. Então, muito obrigado, Lígia, pela participação. E agora, para enriquecer ainda mais o nosso episódio, a gente tem uma dinâmica que a produção preparou. E a Duda, eu vou participar da dinâmica também. A Duda vai falar algumas coisas, alguns tópicos que tem a ver com o mercado de trabalho, que pode ser que a gente tenha ou opiniões muito parecidas ou opiniões diferentes. E a gente vai comentar sobre esses tópicos. Trabalhar até tarde. Gente, Giovana, a rainha. o que eu acho? Você tá Nossa, certo, muito normal. Infelizmente. Infelizmente muito necessário. normal. Depende do dia, mas em geral, assim, ó, o que é trabalhar de dia, por exemplo? Você, pra quem trabalha, né? Trabalhar à noite é normal, vai ali, meia-noite, mal, quando eu vejo já 2 da manhã, tu tá lá fazendo milhões de coisas pro outro dia pra acordar às 5, então mais ou menos isso. Olha aí a que a gente falou que acorda às 13 e vai. O Thiago Romantização. que vai fazer vlog pro TikTok daqui a pouco. Não, assim, ó. Um dia comigo. Eu sou uma acordando cedo, pessoa não é? que não dorme. Não é que eu não durma bem, mas eu tenho uma leve insônia. Então, assim. Quando eu durmo, eu apago. Mas quando eu não consigo, eu tô sempre fazendo alguma coisa. Então, pra mim, é meio que normal. Mas eu juro que eu tento cuidar, porque tem dias que eu já tô cansado e já passou ali da meia-noite e a pessoa tá. Ligado, tem que não sei o quê. Tem que. Enfim, né? É normal, mas não façam. Evitem. Eu evito, mas Muito acontece, acho que faz parte. Na nossa área, isso acontece, né? Às vezes um cliente acontece alguma coisa, tem que mudar aqui e ali, então a gente faz. Às vezes também as próprias inspirações. A gente é muito disso, né? De inspirações. Então, em algum momento, 10 horas da noite, veio uma ideia que posso até anotar, mas às vezes colocando a mão ali na massa diretamente fica melhor. Então, acho que é uma coisa que é normal, a gente tem que saber equilibrar, mas é algo que é normal. Nossa, é muito isso. A gente que trabalha muito com criatividade também, eu sou a pessoa que tem que fazer conceito de campanha, às vezes eu vou até mais tarde pra fazer, porque se eu fizer de dia, com todos os grupos ali, as pessoas falando comigo, eu não vou conseguir fazer. Isso é uma coisa que muda muito pra mim também. Tipo, é um momento, apesar de não ser certo, é um momento que ninguém vai me chamar não vai ter novas demandas ou algo do tipo, então eu consigo organizar sem vir nada novo. E aí amanhã começar, nem sempre adianta, porque amanhã, às vezes o amanhã também é caótico. Mas eu consigo me organizar. Amanhã melhora, mas só que não melhora, entendeu? Exatamente. Desde que amanhã eu vou estar mais livre, só que tu não vai estar mais livre. Esse é o problema. Em resumo, Só se for sexta, que daí amanhã é sábado. Em resumo, não façam, mas se fizerem com equilíbrio, né? Com equilíbrio e só coisas específicas. Próxima, Duda. Gestão de tempo e produtividade. Necessário. Eu acho extremamente importante. Extremamente importante. Eu tento ter uma ordem cronológica das coisas, mas assim, é que geralmente eu resolvo tudo muito rápido.
Mas é muito importante porque, no meu caso, eu envolvo outras questões, outras demandas, outros trabalhos junto. Então, se tu não tem um mínimo de coordenação do teu tempo, tu não faz nada. Uma tarde não rende, por exemplo. Então, muito importante. Sim, no meu caso, eu sou uma pessoa que me organizo muito bem. Eu organizar as minhas pautas. Mas quanto mais coisa eu tenho pra fazer, mais fácil de eu... Perdeu foco. De tipo assim, olhar aquela lista enorme e pensar, não vou conseguir. Aí eu, ao invés de fazer as coisas, eu surto. E eu fico nervosa, tipo, meu Deus, amanhã eu tenho aquilo e aquilo pra fazer. Mas eu, na verdade, tinha que me concentrar e fazer hoje, né? Mas eu sou ansiosa, daí eu penso nas próximas coisas. Eu sou muito ansioso também. Até tento algumas técnicas, aquela de trabalhar 1 hora, dar um intervalo de 10 minutos, depois trabalhar mais meia hora, dar um intervalo de 10 minutos, 15 minutos, mas é um ponto onde eu tenho que evoluir, é um ponto onde eu tenho também dedicado atenção, né, principalmente nessas técnicas, porque o tempo, ele é muito importante, né, tudo é o tempo, na verdade, né, a gente está aqui dedicando o nosso tempo, a gente está no nosso trabalho dedicando o nosso tempo, e o tempo, ele é valioso, né, então a gente tem que tanto aproveitar tanto para as próprias entregas, para as demandas, mas necessariamente quanto mais, não mais rápido, mas a gente tem uma boa gestão de tempo com as demandas, com a qualidade, a gente vai ter mais tempo depois para a gente mesmo. Eu termino uma demanda, encerro o meu dia, vou sair para correr, vou para academia, não vou ficar com aquela preocupação. Então, Às vezes que tu falou... Opa! Pode falar. Eu sei falar que isso que tu falou de técnicas é muito... assim, real, porque às vezes tu trabalhar, parar, tomar um sol por 5 minutos, não faz diferença. levantar no escritório, descer, pegar uma água, conversar com alguém, alguma coisa aleatória, alguma besteira. Isso é bom do presencial, né? Porque a gente tá sempre fofocando. O time de conteúdo é o terror do presencial, porque a gente fica lá fofocando, mas a gente trabalha ao mesmo tempo. Então, chega a dar um respiro, assim, né? O meu problema, qual é? É que eu, Thiago, faço muitas coisas ao mesmo tempo. E muitas coisas ao mesmo tempo que, tipo, que eu preciso às vezes até me locomover. Então, é a pessoa que faz reunião dentro do carro, é a pessoa que pinta a parede e faz reunião ao mesmo tempo no intervalo. É assim. E aí, daqui a pouco, eu já tô falando outra coisa, sei lá o quê, de outro cliente. Então, a pessoa, ela eu digo que eu praticamente dobro o tempo, o espaço, assim. É muito engraçado, eu vivo na multidimensão. Porque eu faço o dia do dia tem 48 horas. Mas o meu dia tinha que ter, no mínimo, isso. Mas é engraçado, porque é meu já, e eu não consigo fazer uma coisa só e parar e fazer só aquilo e terminar ela. Eu faço muitas ao mesmo tempo. Sim. Então, essa é a minha deficiência. Não é uma deficiência, eu acho que eu até consigo entregar rápido e fazer as coisas. Isso é uma coisa que eu acho que a gente que não tem um trabalho, tipo, 100% presencial, é uma coisa que é bom nesse sentido, né? Porque a gente pode ir fazendo outras coisas enquanto isso. Então, fazer reunião do carro, às vezes tem que resolver algum BO, sei lá, de casa na hora, então acho que isso é um ponto positivo. Né? Tem um dia, assim, que eu tava fazendo reunião, falando com não sei quem, esperando um Uber, trazer uma roupa não sei da onde, e mandar a roupa pra não sei pra onde. Então era assim, ó, toda essa logística, e mais a minha parede tá meia parede pintada em casa. Sim. Então, mais ou menos isso. É muito engraçado, complicado. Eu acho muito importante esse equilíbrio. Eu sempre falo que eu não sei se eu votaria por um trabalho 100% presencial, sabe? Nossa, eu não votaria jamais. Porque eu acho que é muito importante, tipo, tu ter teu momento. Eu gosto muito do presencial, porque a gente tem essa troca. Se tem alguma dúvida, já tira a dúvida na hora, já faz, já... Sim. E home office demora mais, tipo, a pessoa até olhar o WhatsApp, ou olhar, né, alguma plataforma outra plataforma que a gente usa. Mas eu rendo muito em casa também. Porque eu consigo me organizar melhor. Eu sozinha, aí boto uma música, até um podcast, uma coisa pra escutar, sabe? Então eu acho muito, muito produtivo o home office. Acho muito bom. Eu gosto muito também. E é isso de, às vezes, a gente tem essa flexibilidade também, né? De, quero, sei lá, passar 2 dias, 3 dias, sei lá, no interior, sei lá, onde quer que seja, a gente, pra ter outros ambientes também pra trabalhar, o que ajuda muito, né? Na criatividade e ali fazer as demandas mais tranquilamente também. Next. Não ter tempo para cuidar de si. Red flag. Hoje não tem bandeirinha, mas eu levantaria bandeirinha vermelha. Olha,
Como é que eu vou dizer? Como eu faço tudo ao Ah, tu mesmo é o tempo? nosso muso fitness. Como eu faço tudo ao mesmo tempo? Não, assim, eu consigo. Ainda assim, eu consigo ir na academia. Tem semanas que até não, mas raramente isso acontece. Mas eu consigo ir na academia, eu consigo fazer o meu microagulhamento. Então, assim, eu preciso cuidar de mim. Eu gosto muito, inclusive, disso. Eu preciso ir na academia, que pra mim é uma válvula de escape, assim, pra desestressar e tudo mais. E é recomendado até tu ter alguma coisa que tu goste muito de fazer. E pra mim entra academia e entra outras atividades também. Mas no momento encaixa mais a musculação. E já treino há bastante tempo. Preciso pra soltar um pouco Isso foi uma coisa que Fica eu mais botei no Superação. Quero que você não abra mão, eu botei isso. Porque eu, por exemplo, fico uma semana sem treinar também, fico mal-humorada. Ah, fica muito irritado, Eu fico né? assim, ó, não Sim. falem comigo. Eu fico muito irritada. Eu preciso. Eu também. Até essa foi uma das razões onde eu saí de uma oportunidade de trabalho que eu estava, né? Que era aqui na PUC, inclusive. Não tinha muito tempo para mim. E fui para a NSM também pensando nessa flexibilidade, nessa questão do tempo, nisso de poder até me cuidar mais, seja de saúde mental, seja de exercício também. Porque esses 3 âmbitos andam juntos, né? São paralelos, Sim. né? Carreira, vida pessoal, questão de qualidade de vida. Então, Sim. isso é muito, muito importante, esse autocuidado. Nossa, total. Eu deveria estar treinando, não tô, mas ano que vem eu vou. E é que nem tem uma teoria, né, que é do terceiro lugar também, que tu tem que ter o trabalho, a casa e um terceiro lugar. Tanto pra interação social quanto pra, enfim, tipo, desopilar. Claro, desopilar. A gente precisa ter um momento que a gente consiga fazer aquilo, né? Ou não vou dizer só aquilo, mas que tu consiga ligar um modo flow, assim. Que é tu conseguir, se desvincular de tudo e tu vê que quando tu faz aquilo, o tempo passa rápido, de certa forma, mas é mais proveitoso. Aquele momento ali, que seja de 1 hora, ele é proveitoso pra tua mente, entende? Sim. Aí tu se estressa. E não necessariamente cuidar de si precisa ser exercício físico, né? Às vezes tu parar e ler um livro, ter o teu tempo de ler um livro, ter o teu tempo de, sei lá, fazer um skincare com uma musiquinha. Tudo Cada isso um é tem o cuidado, seu Eu quero- cuidar né? de si. Eu quero voltar pra ginástica artística. Mas assim, bem Chique. de levezinho, Chique. assim, porque eu sou uma Isso pessoa sim, é pesada agora. E pra mim é uma coisa que eu desligo, assim, quando eu vou fazer alguma coisa de mais intensa, eu desligo, assim, eu saio do ar. É isso e karaokê. Adoro karaokê. O karaokê é legal. Próximo. O crescimento do trabalho remoto /híbrido. Ah, e a gente falou. A gente falou um pouco sobre isso já, né? Todo mundo a favor. Eu sou time Com híbrido. certeza. Nossa, Eu sou time total. híbrido Eu 100%. sou time É, eu híbrido sou- ou remoto. Não sei. Eu acho que se fosse 100% home office, eu ia enlouquecer um pouco. Porque se eu passo... Meio pandemia vibes. Se eu passo uma semana só de home office, sem escala, sem ir, enfim, pro escritório, eu fico meio... Lelé. Mas tu sabe que teve um crescimento grande de burnout na pandemia, com as pessoas não só na pandemia como pós, por causa do excesso de home office. Aham. Porque, Porque tu acaba morando com o teu trabalho, né? praticamente. Tu acorda e dorme... No mesmo Praticamente. E aí tu perde os horários, né? Que é aquilo que a gente tava falando. Exato. Quando vê é 2 da manhã, tá trabalhando. Exato. Não é. Nossa, na pandemia eu era a rainha de trabalhar de madrugada. Imagino. E aí as gurias acordavam e eu, tipo assim, cheia de coisa, eu mandando pra elas aprovarem. Era um É bem terror. isso. Eu era um terror na pandemia. O impacto do avanço da tecnologia na carreira. O impacto do avanço da tecnologia na carreira. Bom, a Giovana nasceu com a tecnologia nas mãos. Eu também, praticamente, né? Então, acho que quando eu pensei numa carreira, eu já pensei em ter, por exemplo, rede social no meio e coisas desse sentido, porque eu já nasci ali com rede social e Twitter, Instagram, e acompanhando as pessoas, já sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa nesse sentido também. Nossa, eu desde pequena, eu falei isso na minha primeira entrevista com a Ana e com a Vicky. Eu desde pequena tenho o fã-clube, né, pros famosos. Eu tive pro João Gui, nós pra mulheres Larissa que Manoela. cresceram com o fã-clube no Twitter. E agora todo mundo é da comunicação na minha cabeça. Aham, Todo mundo que teve fã-clube. Luiz Marisa e Vitube, olha o nível.
Tudo tá rindo muito. Os níveis dos meus FCs. Ah, eu Chocado. tinha pra One Direction, Ah, Taylor tive também. Swift, Fly, Manu Gavassi. Vai. Amiga, eu era muito fã deles. Um deles é pai, né? Sim. 2 deles. Fugiu do assunto total. Perdão. Vai, Falando de gente. pai. Eu ia falar, meu único fã-clube era o da Joelma, mas enfim, Faltam 15 dias pra ter no show dela. falta 15 de 14 agora dias pro show da Joelma, mas enfim. Quando esse episódio sair, ele já ele foi, já já vai ter ido no voltou, show. já morreu de felicidade. Nossa, vai ter vídeo, gente, vai ter vídeo. Mas sobre... No Insta do Tive os É, vídeos da Joel. Mas sobre tecnologia, tipo, acho muito bom, né? Não tem como fugir disso, é uma realidade, não é nem mais um futuro. Então, acredito que a nível, por exemplo, de audiovisual, de quem trabalha com gravações e fotos e tal, tende a melhorar, mas por um outro lado a gente tende a perder algumas coisas, como por exemplo, não se sabe ainda o futuro dos atores direito, não se sabe o futuro das modelos direito, então por esse lado que a gente fica meio assim, né? Todo mundo é Porque influenciador agora. todo mundo é influenciador, tem influenciadores que não existem, que são hiato, entendeu? Então Sim. é muito louco eu pensar nisso. Acho que a gente vai ter um boom ainda maior daqui a uns 3 anos aí. É verdade. Muito grande. A tecnologia também hoje tem muita preocupação, por exemplo, das IAs tirarem nossos empregos, né? Não os nossos, né, especificamente, mas Sim. de várias áreas. Aí. E claro que isso é um risco, pode se tornar uma realidade também. Mas as ferramentas, tanto de tecnologia, independente da área, elas também auxiliam muito no nosso trabalho, né? Então, a gente saber aquela ferramenta que vai ser usada, que já é usada atualmente, mas que vai ser bem mais real daqui a 1 ou 2 anos, também é fundamental nessa construção, para a gente estar Sim. preparado, né, para aquilo que vai vir. Sim, mas é bem engraçado, porque em paralelo a isso, o que eu percebo, eu até ouvi no evento ontem uma pessoa falar sobre isso, é que as marcas, principalmente, né, falando da nossa área de comunicação, cada vez mais os clientes querem coisas humanas. Uhum. Tipo, a gente percebe muito isso falando de influência, né? Porque cada vez mais eles querem o GC, eles querem influenciadoras mais reais, então, em paralelo, a gente tem esses 2 movimentos, né? Dos clientes quererem as coisas mais humanas ali, não ser também uma coisa muito robotizada, te respondendo e tudo mais. Né? Acho interessante porque a gente teve um movimento na beleza há um tempo atrás que era tudo muito fake. Tipo, as maquiagens eram extremamente fakes, artificiais. Vem da era Kardashian, assim, né? E agora a gente tá num movimento contrário. E Sim, tudo girls. aparece a textura de pele e tudo mais. E o pessoal tá indo meio que contra esse excesso, né? Essa robotização. Sim. Mas eu falando pela área da beleza, no caso, né? O que isso influencia? Porque influencia em tudo. Desde o vestuário, enfim. E no caso da beleza, eu lembro disso. Que há 10 anos atrás, as pessoas queriam extremamente coisas plastificadas. E agora querem algo mais natural. As próprias né, por exemplo. Kardashians tiraram um monte de coisa. A Sim. Kylie tirou boca, a Kim tirou bunda. É. Tudo mais natural. Roupa, beleza, tudo, né? Sim. Completamente. A Próximo. importância da inteligência emocional no ambiente de trabalho. Importância da inteligência emocional. O que você tem a dizer sobre isso? Importância é importante. É, Mas é difícil, né? É difícil? olha, sim, inteligência emocional é mega importante, porque assim como a empatia, né? Sim. Até pra lidar com a ansiedade, né? Que foi uma coisa que a gente falou muito hoje. Eu acho que é muito do se conhecer, né? Então, de extrema importância, eu acho legal que hoje a gente tem esse olhar, assim, como a saúde mental, a gente tem esse olhar para empatia, para inteligência emocional, para saber lidar com os conflitos e tudo mais. Então, meu olhar é positivo, Sim, né? Porque antes não se E trabalhar falava em sobre equipe isso. também, né? Muito isso. Eu acho que no NSM a gente se ajuda muito nesse sentido, porque eu acho que talvez individualmente nem todos têm inteligência emocional. Mas eu acho que, que a gente se ajuda num todo, tipo assim, ó, alguma coisa deu errado. A Ana que fala pra mim, já passou, vai dormir, amanhã é outro dia, não tem mais o que fazer, e Sim. nos próximos a gente não erra mais. A gente fala E que é isso. ninguém trabalha com medicina, tipo assim, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Não tá com uma operação na tua mão, que a vida de alguém depende disso, sabe? E a gente fica muito ansioso. É verdade, né? A inteligência emocional é fundamental, principalmente no dia a dia também, né?
Às vezes, numa reunião, escutar algo que, nossa, talvez ele não tenha entendido muito bem o que eu disse. Sim. Ou isso aqui é injusto. A gente tem que, né, saber absorver aquilo, respirar e Sim. entregar de uma forma, né, ainda sem perder a postura. Ainda mais Então, trabalhando com cliente, né? Exatamente. perder a postura. Sim, Diretamente. trabalhar Então é com- muito desafiador. Com Com pessoas que atendimento. estão longe da gente, que às vezes o cliente está em outro estado, tá no WhatsApp, e aí às vezes a forma que ele digita, tu entende uma coisa e E depois... às vezes nem é, não. É aquilo, a gente falou daquela coisa da mensagem curta, que tipo, tá, ok. A pessoa falou ok, mas Às vezes tu só que tá tom correndo. será que foi responde. esse ok? Será que foi um ok? de, Ele tá tipo, brabo comigo. Aí É, botar tipo- 3 casas ali. Só, E é por isso que tem gente que manda tanto áudio. É verdade, é verdade. Muito engraçado. É difícil de achar, mas às vezes é melhor porque tu entende exatamente o tom da pessoa, né? Que Sim. ela tá querendo te falar. Exato. E o último é trabalhar no fim de semana. Eu acho que vai de encontro com o Olha. trabalhar fora de horário, É. né? Vai, eu hoje evito ao máximo, tá? Porque eu, vindo da área da beleza, principalmente, a gente trabalha muito sábado e domingo, muito. Então, assim, eu diria que, né, 14 anos depois eu digo, eu evito, gente, mas dependendo, eu Giovana, até 14 faço. anos, daqui a 14 anos. Eu É, evito vai muito. trabalhar à noite. Eu evito porque tu vira, eu no caso, muitas vezes fiquei 3 meses sem folgar. Uhum. Tipo, Sim. 2 meses, 3 meses sem folga nenhuma. E isso é muito cansativo. E tipo, de ter crise de burnout real, assim. E porque era semana em cima de semana. Semana em cima de semana e não tinha nenhuma parada. Então hoje eu evito ao máximo por causa da questão do burnout, do estresse e tudo mais. Não é nada agradável, assim. Sim. Mas final de semana, pra mim, eu tenho que estar ou muito inspirado ou muito desesperado. Se não for essas duas condições, 880. é algo que eu evito ao máximo. Então, Sim, eu também. Nossa, e eu acho que. Bom, a Lô é jornalista, eu faço jornalismo. Na nossa área tem muito isso. Principalmente que eu falei de, enfim, veículo e tal. Eu tive 3 estágios antes da NSM. 3 eram em veículo? 3 eram em veículo. Me esqueci dos estágios. E o primeiro eu trabalhava todo final de semana, mas não era sábado e domingo. Era o sábado ou domingo, né? E eu gostava do que eu fazia, assim, então eu relevava. Mas, por exemplo, final de ano eu trabalhei Ano Novo, trabalhei Natal. E aí, eu até... Quando eu pensei, meu Deus, cansei, enchi o saco, eu pensei, nossa, eu sou fútil, né? Acho que eu tinha que aguentar mais um pouco, porque, nossa, é minha profissão. E aí, é porque as pessoas vão me julgar, tipo, eu devia ter aguentado um pouco mais. No segundo, quando falaram que tu vai trabalhar o final de semana, eu falei, tchau, vou embora. Claro que não foi só isso, né? Tinha vários Sim. outros fatores. Nossa, no jornalismo tem muito isso também. Uma das coisas que me fez não ir pra esse jornalismo mais tradicional Exatamente. era isso, sabe? Não que a gente não trabalhe de final de semana, não que a gente não tenha evento às vezes, mas é uma coisa muito mais de vez em quando e não é pra fazer plantão, né? É pra, Exatamente. tipo, porque tem um evento ou tem alguma viagem, alguma coisa muito específica que a gente trabalha no final de No semana. jornalismo, muitas vezes, é isso, fazer plantão. Às vezes nem tem que tu fazer, né? Sim. Foi Então- uma das razões de eu não ser uma jornalista tão... Eu também, mesma Tradicional. coisa. Acabou? Isso aí. Então encerramos a nossa dinâmica e com isso a gente está chegando ao fim deste episódio. Mas antes da gente encerrar, eu queria que cada um de vocês desse uma dica para quem está ouvindo ou assistindo sobre, enfim, mercado de trabalho, alguém que talvez esteja perdido, qual dica, alguma coisa que vocês aprenderam nesses anos. Quem quer começar? Tu tá começando. Vai o Tio que tem mais experiência. Ah, tá, eu então. Uma dica é aqueles, né? Não desista dos seus sonhos, aqueles 3. Também, né? Mas tenha objetivos claros, assim, e teste o que der pra testar, se tu tem tempo e como fazer esse teste, né? Porque às vezes, infelizmente, tem pessoas que não tem como abrir mão de um trabalho pra pegar, pra se arriscar. Então, assim, se organize, faça o que você realmente gosta, procure, né, se possível, e tente sempre se melhorar e se especializar cada vez mais, né? Então, essa é a minha dica. Eu acho isso também. Bom, foi a primeira coisa que eu falei no episódio, né? Que eu acho que a gente tem que se testar, ver o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Porque é importante, tipo, eu sei que tem coisas que eu nunca mais vou querer trabalhar, porque foi um pavor. E hoje eu trabalho com o que eu gosto, sabe? Então, eu acho que é isso. Se tu tem a possibilidade de te testar e enfim, eu acho que a gente vai fazer coisas que a gente não gosta, não adianta. Até no que a gente gosta, é que nem faculdade, tu faz o curso que tu gosta, mas vai ter cadeiras que tu não vai gostar.
Então, acho que entender isso, que tem pontos altos e pontos baixos, mas mesmo assim tu vai te testando e descobrindo que tem menos pontos baixos e que tu gosta mais de fazer, assim. Acho que é isso. Eu até não tenho como falar muitas coisas, né, diferentes que já foram ditas, mas o autoconhecimento, a autoconfiança também é algo bem importante. Então, junto com o preparo, acho que esse é um caminho bem ok, bem com bastante potencial também, de aquela oportunidade de chegar, tu tá autoconfiante, tá preparado. Se não tá tão autoconfiante, pelo menos tá preparado. Se não tá tão preparado, tá autoconfiante. Então dá pra ter essas metodologias. Perfeito. Então, antes de encerrar oficialmente o episódio, eu queria agradecer vocês três. Eu amei a nossa conversa, foi super rica. E, mais uma vez, o nosso agradecimento para a Famecos, a ProHub, a Gabi Valentini, que a gente comeu Demorou. hoje. Muito obrigada, Gabi. Faltou mostrar aqui, E se você nos ouviu até aqui, muito obrigada. Ouviu ou assistiu, né? Muito obrigada. E siga o Nós Somos Moda em todas as redes sociais para acompanhar.